Aê, fala meu ectomorfo, começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. No episódio de hoje nós vamos falar bastante sobre hipertrofia, um tema bem específico. E para isso a gente trouxe um convidado especial para falar sobre esse tema, um cara que sabe deixar qualquer pessoa shapeado, com shape bom pro verão, para sair, botar, ficar sem camiseta na praia. Marco Fortes. Pode se apresentar um pouco, Marco, pra gente, por favor? Opa, claro, tudo bem, João? Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho aí com a minha trajetória e um pouquinho de conhecimento, aquilo que eu consegui adquirir ao longo do tempo. Eu sou o professor Marco Fortes, eu sou formado em Educação Física e também sou formado em Nutrição. Ao longo aí da minha carreira, eu fiz algumas especializações, né? Eu sou especialista em musculação e treinamento personalizado. Sou especialista em fisiologia do exercício e fitoterapia clínica e esportiva. E fiz um mestrado e um doutorado na USP, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, onde eu fiquei quase 10 anos lá no laboratório para desenvolver, né, a minha dissertação e a minha tese de doutorado. E quando eu estava terminando ali minha tese de doutorado, eu acabei mudando aqui para Santa Catarina. E aí a gente estamos aí hoje trabalhando bastante, dando aula. Já coordenei cursos de ensino superior, de pós-graduações. E hoje, atualmente, eu trabalho com consultoria esportiva, trabalho com consultório na nutrição, cursos online, personal trainer e acho que é só. Bastante coisa. Mas só. Só. Então, nesses 10 anos que tu ficou bastante tempo ali envolvido, tu chegava a atuar como personal, nutricionista, quando tu estava mais no campo ali da pesquisa? Não. Quando eu entrei no mestrado, no finalzinho de 2011 para começo de 2012, eu conversei com o meu orientador e a modalidade de bolsa que eu fui contemplado, ela precisava de dedicação exclusiva. Então, somente na USP eu trabalhava direto lá, sábado, domingo, feriado, isso não tem. Para quem faz mestrado, doutorado, você tem que fazer o seu projeto, ninguém vai te cobrar absolutamente nada, você tem o seu deadline, você tem que fazer, tá? Quando você é pesquisador. E, na verdade, eu trabalho com atividade física e saúde tem quase 20 anos, que eu comecei a estagiar numa academia de musculação em 2004, né, onde eu estava quase já me formando no último ano de educação física. Eu entrei na faculdade de educação física com 16 para 17 anos e em 2002. Era uma época de greve e tal, aí acabou sendo o curso feito em 3 anos e meio. Eles aceleraram um pouquinho Uhum. a grade ali naquele ano que eu entrei. E eu também faço parte da última turma de graduação da Universidade Estadual de Londrina, que é generalista, né? Tanto o diploma de licenciatura quanto de bacharel. E aí, a partir de 2004, eu trabalho, então, com extensão de treinamento. E em 2009, que eu fui mudar para São Paulo. Então, a partir de 2009, eu fui para São Paulo, me mudei, fui coordenador de uma academia lá até entrar na USP. Aí tinha que parar tudo. Quando estava em 2010, eu entrei no curso de nutrição. E quando eu entrei no mestrado, eu precisei trancar o curso, né? Porque normalmente, educação física, nutrição, a gente não é preparado para atuar dentro de um laboratório. Eu entrei, Sim. fui aceito dentro de um laboratório de biologia molecular. Então, trabalhava aí com é, uma gama aí da ciência que eu nunca tinha tido contato. Então, foi algo assim, extremamente maçante que a gente teve que aprender ali praticamente do zero. Então, as 6 primeiras vezes foram bem conturbadas, foram bem difíceis, de bastante leitura e aprendizado para aprender técnicas de laboratório, para trabalhar com DNA, RNA, manipulação de proteínas. Trabalhávamos também com modelos animais, né, de pesquisa. Eu trabalhei colaborei bastante com outros laboratórios que também trabalhavam com metabolismo, a parte também da nutrição,
apesar da minha área principal, a área maior, de quando eu entrei lá, era fisiologia humana, né, a sub-área. E a área maior era ciências, né, que é assim que é dividido. E aí, quando eu terminei o mestrado, em 2014, aí eu reabri o curso de nutrição, porque Uhum. eu não começo nada para não terminar. Então, aí eu terminei o meu mestrado. Nesse meio tempo, eu fui aceito na Universidade da Flórida para fazer um doutorado completo lá na cidade de Gainesville, um pouquinho para o norte de Orlando. Caramba, E legal. só que a bolsa era baixa e eu não conseguiria ir junto com a minha Uhum. esposa. Então, conversei com o meu orientador e acabei fazendo doutorado ali na USP mesmo, né? Eu fui o último orientado desse professor na USP e ele se aposentou também. Aí, nesse meio tempo, eu tinha reaberto o curso de nutrição, estava fazendo doutorado e os estágios obrigatórios também. Então, de manhã estágios, à tarde doutorado e à noite aulas na faculdade de nutrição. E não Uhum. dormia daí, E né? Dormia menos, né? O pessoal às vezes reclama que não tem tempo de fazer as coisas. A minha concepção, quem quer faz, quem quer vai atrás. Precisa, né, para você ser um destaque, para você melhorar, ser um profissional bom naquilo que você escolheu fazer, você tem que se dedicar, né? Não Com adianta certeza. fazer as coisas de forma leviana e depois reclamar, por exemplo, do cenário ruim, que não tem paciente, que não tem isso ou aquilo, né? Então eu sou fui criado assim bem no esquema do trabalho árduo, né? Se dedica, vai atrás daquilo que você quer e foca, né? É uma coisa bem interessante. E aí no final dessa jornada aí eu tinha acumulado aí praticamente 7 cursos, né, de faculdade de ensino superior, as especializações, 2 graduações e 2 cursos de extensão, mestrado e doutorado. E aí, em 2018, comecei a trabalhar aqui na cidade de Balneário Camboriú, né, como coordenador do curso de nutrição. E Uhum. depois eu saí da coordenação e hoje sou só como docente, faço basicamente aquilo que eu mais gosto. Eu gosto bastante de dar aulas. E Legal, legal. tu tá atendendo ainda? Tu atende em Uhum. consultório? Atendo em outubro, agosto até outubro de 2020, eu consegui, graças a Deus, aí adquirir 2 clínicas, uma aqui em Balneário Camboriú e outra em Joinville. Então, eu e minha sócia, nós reformamos o local e transformamos um centro de estética, né? Hum. Então, eu atendo Hum. aqui presencialmente na matriz aqui em Balneário Camboriú. Em Joinville eu não atendo, né? Eu atendo só aqui. Eu atendia bastante, eu viajava para atender. Eu atendia na minha cidade natal, eu atendia Londrina, São Paulo, Balneário Camboriú. Aí depois que eu comecei a me estabelecer aqui, aí eu também finalizei as viagens, que é bem cansativo. E tu sempre foi Uhum. muito dessa parte desde criança do esporte? Ou como é que surgiu essa paixão por nutrição, por educação física? Ou a paixão foi surgindo no decorrer do caminho, assim, quando tu já tinha começado a cursar? Então, João, eu sou da época, né, do Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Van Damme. Então eu cresci assistindo esses filmes, né, com relação à arte marcial e à musculação. Com 14 anos de idade, eu comecei a treinar musculação. Treino musculação aí tem mais ou menos uns 21 anos, né? Então, eu sempre gostei de atividade física. E eu fiz por um bom período, né, quase 10 anos, eu fiz arte marcial chinesa, que é chamada de Wushu, popular Kung Fu, que o pessoal conhece aí, né, mais popularmente. E isso, basicamente, é o que me levou a escolher educação física e trabalhar mais com a parte dos esportes. Quando eu tinha ali para 16, 15 para 16 anos, eu também gostava muito de mexer com componentes eletrônicos, assim, tanto que na época era vestibular, né? O vestibular que eu prestei no segundo colegial foi para engenharia elétrica. E depois eu fiz um teste Nossa. vocacional, mudei completamente e aí acabei entrando, fiz o vestibular para a Universidade Estadual de Londrina, passei em 12º lugar e o resto é história. E hoje em dia, qual área que tu gosta mais, assim, de trabalhar? Ou as Cara, duas igual? o pessoal me pergunta muito isso, não tem diferença.
né? Aham. Porque uma coisa complementa a outra, né? Caminham Todo mundo muito que... juntas, né? Exatamente. Então, assim, não adianta focar na nutrição e esquecer do treinamento, e não adianta focar no treinamento e esquecer da nutrição. É verdade. Então, às vezes, muitos alunos, mês passado, se eu não me engano, teve um rapaz que falou para mim que estava se formando em nutrição e ele era formado em educação física, e ele foi fazer nutrição por minha causa, né? E eu Uhum. falei, poxa, fiquei bem lisonjeado, assim, né? Eu não recomendo isso para todo mundo, porque é algo extremamente complexo, né? Tem que realmente querer estudar e se dedicar, né? A parte da nutrição esportiva, ela é bem complexa. As pessoas confundem muito nutrição esportiva com suplementação, e isso Uhum. praticamente é uma ínfima parte da nutrição esportiva. E uma das coisas assim que eu deixo bem claro, inclusive para os meus alunos, é que a gente precisa entender como cada organismo dos nossos pacientes ou atletas funciona, né? Porque o que a gente tem visto aí, o nosso sistema educacional do Brasil, ele é muito defasado, né? Tanto que nós somos dos últimos aí no ranking mundial com relação à Uhum. educação. Então, quem realmente quer um ensino superior, quer fazer uma faculdade, quer seguir uma carreira, né, realmente tem que se dedicar, tem que estudar bastante. E eu acabei escolhendo aí alguns caminhos diferentes, porque quando eu me formei em educação física, eu tinha muitas dúvidas, né? Então, eu Sim. estava na academia, passando treino, prescrevendo treino, e eu tinha muitas dúvidas. E eu pensava assim, nossa, parece alguém aqui com diabetes, o que que eu faço? Se aparece alguém aqui com hidromelácia, se aparece alguém aqui com hipertensão, se aparece... O que que eu faço, pelo amor de Deus? Né? Então, quando eu me formei, eu já estava pós-graduado em treinamento, musculação e prescrição de exercício físico, pela Universidade do Norte do Paraná, lá em Londrina também. Então, eu sempre fui buscando ali, porque eu via a necessidade da gente aprender mais, eu via a necessidade de entender como o organismo funciona. E eu tive uns professores e professoras muito bons, tanto na educação física quanto na nutrição, que, sabe, aquela pessoa fala alguma coisa e faz todo sentido. Uhum. Ah, uma das primeiras professoras que deu um start assim, foi a professora Giane, ela já faleceu, infelizmente, mas eu lembro até hoje, está gravado no meu cérebro aqui. Ela perguntava na sala de aula: vocês vão ser só mais um? São 35 mil profissionais despejados no mercado anualmente. E aí, vocês vão ser mais um? Né? Por que Uhum. que, por exemplo, né, na época, palavras dela, a educação física acaba sendo desvalorizada ou profissional não é tão valorizado na área, etc. Né? Por causa disso, a falta de estudo, a falta de profundidade, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Como a minha formação da educação física era generalista, eu não tive a disciplina de fisiologia do exercício nem de biologia. Sim. E Uhum. aí, o que eu fiz? Por conta própria, eu fui comprar os livros e estudar. Então, na hora que chegavam meus livros, eu passava 2 semanas, eu li umas 400, 800 páginas, assim, para entender um pouco mais, né? Uhum. E a partir disso foi aumentando o meu interesse mais ainda por se aprofundar. Entendi. Perfeito. E só para complementar, né, sobre a relação entre educação física e nutrição, é que a gente precisa entender de fisiologia, tanto eu como nutricionista, o Gabi como personal, tu como os dois, né, Marco? Então, Sim, a relação, porque eu vejo muito na nutrição, tanto o nutricionista quanto os pacientes, né, querendo a melhor estratégia, tudo mais, mas se tu não entender a demanda metabólica de um determinado exercício, seja musculação, seja qualquer Sim. outro, Uhum. não importa, a estratégia nutricional vem depois disso. Primeiro tem que ter um entendimento da fisiologia, de tudo que aquele corpo precisa antes de qualquer prescrição dietética, né? exatamente. Ali, quando eu entrei para trabalhar de estagiário na academia, não sei se o Gabriel conhece, o professor Valdemar Guimarães, ele é bem conhecido na Sim. parte da musculação. Então, eu Uhum. comecei a estagiar na academia dele em 2004, né? Eu Ah, tinha que 20 legal. Uhum. anos. E aí eu fui estagiário
instrutor e coordenador da academia dele lá em Londrina, na época quando ele morava lá. Agora ele mora aqui em Nossa. Curitiba. E aí, trabalhei muitos anos com ele e tinha o nutricionista Rodolfo Pérez, que começou a carreira, né, praticamente junto com o meu estágio. Então, eu comecei a estagiar e o Rodolfo Pérez começou a atender ali na academia, era onde eu estagiava. Uhum. E foi daí que começou a surgir o interesse na nutrição, né? Eu Hum. via algo assim, né, na época que eu trabalhava exclusivamente com treinamento físico, eu via, por exemplo, o pessoal sendo muito relapso com a dieta, né? E hoje, Sim. quando eu trabalho muito mais com a parte alimentar, eu vejo o pessoal muito relapso na parte do treinamento. Aham. Então, o pessoal vai para academia mais para passar tempo, né, para conversar, para tirar foto, para conversar no celular, do que realmente treinar propriamente dito. Sim. E quando eu mudei para cá, então aí o professor Valdemar Guimarães, a gente voltou a trabalhar junto, né, porque eu estava morando em São Paulo, e aí ele me chamou então para escrever um livro junto com ele, que eram as bases científicas do método que ele havia compilado ao longo dos anos que ele tinha trabalhado junto com a Sterling Pederneites, na Inglaterra. E aí nós lançamos em 2018 o livro MIT, a fonte de MIT, de método de intensidade total, Uhum. e a fonte Sim. porque as bases científicas, né, que a gente acabou aprofundando bastante nesse material. E agora, né, fez um livro, né, que MIT foi uma segunda edição, revisada e ampliada também. Ah, top, top. Uhum. Pô, incrível. Tu tem, no caso, esses dois livros aí na tua cartela, digamos, na tua carteira. Tem os livros, eu tenho alguns capítulos de livros Ah, internacionais que eu escrevi pô. junto com os meus colegas da Bacana. USP. Esse aqui é a primeira e a segunda edição. Opa, Aham. deixa eu achar um outro bonitinho. Aqui, tá. Então, esses são a primeira edição e a segunda edição que saiu agora. É bem legal, bem Uhum. bacana. E os outros capítulos que eu contribuí foram de livros internacionais, né? Um deles é esse aqui, papel do estresse oxidativo em doenças crônicas. A gente tem um capítulo escrito aqui sobre estresse oxidativo e músculo esquelético, né? Bem legal, bem bacana. Tu já escreveu E fora os artigos. algum artigo? Pois é, essa era a minha pergunta agora. Sim, sim. Não, sim, para você terminar, né, Uhum. o teu mestrado e teu doutorado, você E tem que o publicar o doutorado? seu Uhum. trabalho, né? Eu tenho alguns artigos publicados como primeiro autor e tenho artigos publicados também como colaborador, né, com outros laboratórios que eu trabalhei, auxiliei lá na USP também. Ah, ótimo, ótimo. Então vamos pro cerne aqui do podcast, né? Vamos querer Claro, te fazer uma pergunta. Ela é meio ampla e dá para discutir bastante sobre pergunte. isso. O que é hipertrofia, Marco? O que exatamente é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento do tamanho da área seccional transversa da célula muscular, né? Então, a gente caracteriza a hipertrofia como um aumento na quantidade de proteínas miofibrilares contráteis no músculo esquelético, né? Então, basicamente, o aumento da quantidade de sarcômeros, né, que é a unidade funcional do músculo. Então, aí a gente aumentando a quantidade de actina e miosina, aumentando então aí a quantidade dessas proteínas, levando ao aumento do tamanho celular. Esse aí é o básico, a definição É, básica de hipertrofia. Não, eu lembro que quando eu comecei a academia, né, tinha 14 anos também, o professor colocou lá na fichinha de treino hipertrofia. Daí eu fiquei assim, hipertrofia? Que é isso, cara? Eu pedi para aumentar a massa muscular, o professor escreveu hipertrofia aqui? Será que é a mesma coisa? Eu também ficava na dúvida assim, mas hipertrofia nada mais é do que aumento da massa muscular, né? Resumindo de forma bem simples, né? e tem Exato. diferença entre síntese proteica e hipertrofia? Com certeza. A síntese proteica é um mecanismo pelo qual o nosso organismo ele sobrevive. Então, o nosso organismo tem que sintetizar proteína 24 horas por dia para manter todas as nossas funções, todas as células sendo refeitas, né? Algumas diariamente, como é o caso do intestino, dos enterócitos. Então, nós temos aí a síntese proteica sendo feita, inclusive, né, síntese de hormônios, nós temos hormônios proteicos e temos hormônios aí à base do colesterol, que são os esteróides.
mas todos dependem da síntese proteica para serem fabricados, envelopados, endereçados e, então, secretados para fazer ação em local-alvo no seu organismo. A síntese proteica miofibrillar contrátil, essa sim, de fato, é a responsável pelo aumento dessas proteínas na nossa massa muscular, de fato. Mas o resto dessa pessoa acaba confundindo bastante massa livre de gordura com massa magra de fato. Porque quando a gente tem massa livre de gordura, tá, a gente sabe hoje que a massa muscular ela tem basicamente 75, 76% de água. Então o pessoal acaba Uhum. confundindo muito. Eu vejo muita gente com dúvidas, né, com relação a isso. Muita gente que acaba somente prestando atenção em números de balança, né? Então, outro dia eu estava Sim. conversando com um colega e, aumentei 1,5 kg. Eu falei, mais ou menos isso aí, deve ter no máximo aí uns 300 gramas de músculo propriamente dito, explodindo, né? Então o pessoal acaba confundindo demais. E eu vejo o pessoal fazendo aí umas correlações bem simplistas, né? E aí acaba, né, tentando simplificar demais. E não tem como simplificar o organismo humano. O organismo humano ele é multifatorial. Ele depende de várias vias. Né? Então, o tipo de treino que você faz, a duração, a frequência, ou seja, as variáveis do treinamento físico, sejam eles tanto para musculação, tanto para qualquer outra atividade, de endurance, por exemplo. Né? E as variáveis nutricionais também são de extrema importância. Então, nós temos que entender o paciente, o atleta, para fazer a manipulação dessas variáveis nutricionais e o do treinamento físico, poder desencadear aí os melhores resultados possíveis. Perfeito. E assim, a gente sabe que precisa treinar e do treino e da dieta, né, para ter hipertrofia. Mas existe um desses dois que é mais importante do que o outro, mais relevante ou é meio a meio? Na verdade, o que isso já tem anos, né? Assim, mais de 15 anos o pessoal fala disso, né? 30% dieta, 70% treino. Basicamente isso não Sim. existe, né? Então, se você quer o resultado, você tem que se dedicar 100% naquilo que você quer fazer. Não adianta você receber um plano alimentar que foi calculado bem especificamente para você e fazer pela metade. Você vai ter os resultados aquém do esperado. Não adianta nada se matar na academia e não se alimentar adequadamente, não ter um descanso adequado. Né? Então, a gente tem, desde o começo lá, a gente tem o tripé, né, dos resultados, né, que é o descanso, o treino e a dieta. Então, não tem como separar uma Uhum. coisa da outra. Todos perfazem ali tudo que a gente precisa para alcançar o máximo de resultado. Marco, e falando em fazer certo a prescrição, né, não fazer metade, uma das coisas que mais acontece, e eu tenho alguns alunos que acaba acontecendo, por exemplo, até faz a dieta ali durante a semana correta e tal, chega final de semana, bastante bebida alcoólica, esse tipo de coisa. O quanto a bebida alcoólica atrapalha nesse processo de hipertrofia? Então, olha só, o que, que é importante a gente entender, né, sobre bebida alcoólica? A gente tem alguns pontos que a gente precisa entender sobre bebida alcoólica. O primeiro, é uma caloria, entre aspas, vazia, porque o nosso organismo não tem a capacidade de estocar álcool de forma alguma. Então, ele vai processar o álcool, vai transformar em acetaldeído para poder expelir, porque é uma substância tóxica. E o que, que acontece? Quando o organismo começa a ingerir álcool, a gente tem um shift, né, uma mudança, né, utilizando aquelas calorias do álcool para sustentar as nossas funções vitais. E a partir disso, o que, que vai acontecer? Quando eu estou utilizando o álcool como fonte de energia principal, as outras fontes, carboidrato, gordura, a oxidação delas no nosso organismo diminui, o uso delas como fonte de energia diminui. E o que, que Uhum. acontece? O que acontece é que ninguém absolutamente bebe sem comer nada, né? Tem pessoa que pensa aí, igual você falou, vários dias bebendo. E aí acontece o quê? Acontece ou a lipogênese de novo, que é a transformação do Uhum. carboidrato em gordura, apesar de ser um percentual bem pequeno, ela acontece, e o estoque direto ali, que a gordura é muito fácil de ser estocada. Né? Então, isso ocorre na gestão do álcool. Com relação à parte da hipertrofia, separa para que a gente entenda aí todos os passos. Né? Quando o exagero acontece, a gente sabe, já tem na literatura científica mostrando que realmente
o exagero, tá, na ingestão de bebida alcoólica vai atrapalhar o processo de síntese proteica miofibrilante. Uhum. Além das calorias, nós vamos ter aí esse problema, né, com relação à hipertrofia. Uhum. E é aquela velha história, né? A pessoa rema durante a semana e para de remar no final de semana e volta ao ponto de partida. Então, eu até brinco, porque às vezes eu rastreio as calorias dos pacientes para eles entenderem, né? Porque eles não entendem o conceito aí de calorias, né? De Sim, uhum. alimentos e de densidade calórica. A gente Sim. não é algo que tem muita caloria, não necessariamente é muita quantidade. Então, a Uhum. densidade calórica dos alimentos também é importante. No final de semana, a tendência é comer talvez nem tanta quantidade, mas alimentos com densidade calórica muito elevada. Então, Com acaba aí certeza. atrapalhando o déficit calórico da semana e talvez até sobrando aí um superávit aí, acaba atrapalhando os resultados. E É, normalmente e também vem aliada a falta de atividade física, o que aumenta mais ainda, né? O consumo maior e a baixa da atividade física durante o final de semana, então acaba atrapalhando bastante por causa disso, né? Com certeza, pouca sem, atividade física, se mexe menos, né? E tá colocando Uhum. caloria. sem falar Exatamente. que seguir uma dieta de ressaca é quase impossível, né? Se tu bebeu Ah, bastante no final de também, né? semana. E, Marco, existe alguma quantidade de álcool, seja vinho, seja cerveja, que seria inexpressivo quanto essa inibição da síntese proteica? Tem Ia uma fazer a mesma quantidade pergunta. limite que a gente possa tomar diariamente ou semanalmente? Bom, na verdade, o que eu sempre falo é que a gente não pode generalizar, né? Sempre cada pessoa vai ter uma resposta diferente, né? Uhum. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que pedem para fazer uma taça de vinho por dia, por exemplo, 200, 300 ml de vinho. Praticamente não tem problema nenhum. Agora, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é qual é o nível da pessoa, qual é o objetivo que ela quer alcançar. Né? Se você fala para Sim. mim que é um atleta, fisiculturista, é óbvio que não tem que beber absolutamente nada, né? Um atleta não tem que pensar nessas coisas. A prioridade é comer para performance, né? Não é para comer porque é gostosinho, não é para comer porque gosta disso ou daquilo. É para comer para desempenhar da melhor forma possível. Né? Então, quando a gente fala em atleta, é diferente. Quando a gente fala em pessoas, né, pacientes aí que têm vida social e etc., aí a gente já acaba ajustando da melhor forma possível. Deixando claro, óbvio, né, que existem aí impedimentos, né, e o processo não vai ser tão rápido quanto ele gostaria que fosse, né, porque todo mundo quer que o resultado venha de uma semana para outra, mas passou anos e anos estragando o corpo ali, né, no sedentarismo comendo demais. Um exemplo, né, lógico. Uhum. E assim, se tratando ali do treino, existe algum tipo de treino ou algum tipo de esporte que seja melhor para hipertrofia? Ou dá para conseguir hipertrofia com qualquer esporte? Então, o que é extremamente importante para a hipertrofia muscular? A tensão mecânica, né? Então, a gente tem aí uma coisa chamada de tempo sob tensão. Então, é o quanto o nosso músculo esquelético ele está contraindo, né? Ele ativa uma sinalização para aumentar o quê? A síntese proteica. Isso chama-se mecanotransdução. É a mudança, né, do fator mecânico transformando em fator bioquímico, aumentando a síntese de proteína no fibrilado potente. Isso vem através do treino resistido, ou contra uma resistência. Existem diversas modalidades de treino contra uma resistência. Então, a gente pode citar modalidades cross, o funcional, apesar de eu não concordar com o nome, tá? O treino funcional, como ele é mais conhecido hoje, ele também é um treino contra uma resistência. O Pilates também é Uhum. um treino contra resistência. E lógico, né, a gente não pode deixar de falar da musculação também. Muita gente gosta de praticar o remo, que também é uma atividade contra a resistência e também estimula, sim, a hipertrofia. Agora, tudo isso, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender qual é o objetivo do paciente ou do atleta. Se o objetivo é única e exclusivamente ganhar massa muscular, a gente vai recomendar que o paciente, que o atleta faça musculação, treinamento com pesos, tá? Agora,
Se o paciente ou o atleta ele não tem essa necessidade de ganho de massa muscular, ele fazendo qualquer outro tipo de exercício físico, ele vai ter um certo grau de hipertrofia, sim. Só que, lógico, bem pouco. É só você olhar as pernas de ciclistas, por exemplo, né? São bem hipertrofiadas. Por exemplo, ciclistas de longa distância, né? Que tem um volume de treino bem elevado. Então você Uhum. pode ver o CrossFit, o pessoal que treina funcional tem uma determinada massa musculoesquelética, sim. Agora, quando a gente fala especificamente, aí a gente fala em treinamento. Claro, claro, não, perfeito. E assim, ali para dieta, para estimular a síntese proteica, a gente precisa de proteína. Mas quanto mais proteína, melhor? Ou tem um mínimo, tem um máximo de proteína? Porque ela A é gente bem tem, superestimada, né? A gente vê. sim, o que que acontece, né? Quando a gente fala em quantidade proteica, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, nós temos hoje uma revisão sistemática muito legal, muito interessante, que coloca aí a quantidade de ingestão proteica entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Agora, isso é um intervalo relativamente grande, né, se a gente for prestar atenção. E para determinarmos realmente qual é a quantidade proteica que nós vamos, de fato, colocar para o paciente, a gente precisa acompanhá-lo por um determinado tempo e avaliar a resposta metabólica da sinergia do treino com a dieta. Então, não adianta a dieta começar hoje e a gente colocar ali 2,5, 3 gramas porque acha que vai ser mais, né? Então, a gente já sabe que quando a gente aumenta demais a dose proteica, a gente aumenta muito a oxidação, a transformação desses aminoácidos em energia. Né? Então, a gente tem alguns aminoácidos que são chamados glicogênicos, que eles são transformados aí em intermediários do ciclo de Krebs e acabam fornecendo energia. E isso, lógico, né, não é a função chave do macronutriente proteína, que é um macronutriente estrutural, não é energético. Né? Então, a gente Uhum. precisa entender isso. Lógico que não existe uma quantidade específica para todo mundo. Né? Nós temos aí praticamente 3 trabalhos que definiram isso. Né? Um trabalho de 2009, do Moore, o trabalho de 2014, do Itard, e o trabalho de 2016, do Churchward Vane. Então, aí nós temos 3 trabalhos-chave na literatura científica que ajustaram a quantidade proteica melhor para ser ingerida por refeição. Né? Antigamente, o pessoal falava, antigamente não, até hoje ainda fala sobre a quantidade de proteína por quilo de peso corporal, mas a quantidade de proteína por refeição também é importante. Então, nós temos que pensar nessas duas formas. Né? Lembrando que esses trabalhos foram feitos com suplementação, quando a gente fala em alimentação sólida, a resposta aminocídica, pico aminocídica é diferente, então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai falar sobre proteína, quantidade proteica, quanto, quando, onde. Uhum. O carboidrato, a principal importância dele ele é um poupador de proteína. Então, quando a gente faz a ingestão do carboidrato e a gente tem a liberação de insulina, essa insulina ela inibe a degradação proteica e por volta de 50%. Nenhum trabalho até hoje conseguiu aí identificar uma diminuição na degradação proteica acima de 50%. Tá? Não que o carboidrato seja totalmente necessário ou totalmente dispensável, porque nós temos que entender a relação do glicogênio, a relação osmolaridade do glicogênio, porque traz água para dentro do músculo. Nós temos que entender toda essa relação calórica quando a gente está falando de aumento de massa muscular. Né? Então, não é tão simples assim, mas óbvio que a gente precisa aí de todos os macronutrientes para termos a melhor resposta possível ao nosso atleta, ao nosso paciente. Ah, Uhum. p- Marco, o- outra coisa que eu queria é, ressaltar é sobre, no caso do carboidratos, né? É que também ele ajuda a ter energia
para treinar. E o treino é uma parte Sim, fundamental para hipertrofia. Então tu tem mais sim. energia, treina melhor, logo tem uma recuperação melhor se o resto da dieta estiver ajustado. E é isso Isso aí. depende do treino. Também daí. Isso depende Aham. Uhum. do treino. Por exemplo, quando a gente fala em treino de musculação, né, os trabalhos mostram que um treino de musculação bem intenso depleta por volta de 30% do nosso glicogênio muscular. Então, não é tão significativo assim, né? Então, eu não preciso, entre aspas, me alimentar antes de um treino de musculação, né? Entre aspas, lógico que cada pessoa é diferente. Então, por exemplo, pessoas que gostam de treinar muito cedo pela manhã e não conseguem se alimentar, a gente ajusta a última refeição do dia, uma quantidade de carboidratos ideais para restabelecer os estoques de glicogênio. Porque pela manhã os estoques de glicogênio do fígado que vão estar baixos, do músculo não. Então, basicamente, a pessoa consegue realizar um treino, né, de maneira adequada. Agora, lógico que não é o Sim. ideal, né? Mesmo porque já tem também trabalhos mostrando que quem não se alimenta antes do treino pela manhã, por exemplo, o volume de treino acaba sendo menor. E a gente sabe que o volume de treinamento para musculação é uma das variáveis de treino mais importantes para quem quer desenvolver hipertrofia. Uhum. Marco, o que eu ia perguntar é que, com relação, falando de proteína ali, com relação a idosos, não pensando apenas em hipertrofia, mas sim também, porque eles são uma população que precisam aumentar a massa muscular, porque, no geral, eles tendem a estar perdendo, né, conforme envelhece, para manter a saúde em si mesmo. Tem uma quantidade maior de ingestão de proteína que eles precisam, ou não tem essa relação? Na verdade, a quantidade maior de proteica que o idoso precisa é porque o idoso ele tem uma condição chamada resistência anabólica. A resistência anabólica é uma condição que é desenvolvida com a idade, que ela acaba diminuindo aí a capacidade de digestão e absorção dessas proteínas ao longo dos anos, né? Então, por causa disso, os estudos mostram que a quantidade proteica, né, do idoso, que o idoso precisa ingerir, acaba sendo maior. Então, por Uhum. exemplo, a gente pode prestar atenção em pessoas de meia idade que vão ingerir aí 20 gramas de whey protein, uma proteína de alto valor biológico, uma quantidade no mínimo aí 3 gramas de leucina e 10 gramas de aminoácidos essenciais. Aí, para um idoso, o ideal seria praticamente o dobro disso, né? Então, tem alguns 40. artigos mostrando 40 Uhum, gramas de já vi proteína. alguma coisa sobre. E assim, é muito difícil, porque normalmente quanto mais o tempo passa, menos o idoso come. Então aí que entra Sim, a estratégia da suplementação, da praticidade da entendi. suplementação e de ter que explicar, né? Porque muita gente ainda acha que suplemento é ruim, faz mal, etc. Uhum. Então o profissional tem que explicar isso aí de maneira adequada. Acho que principalmente o idoso, né? E o whey protein, Com certeza. ele, no caso, acho que é a maior dúvida de todo mundo, assim, de vários praticantes iniciantes, no caso. O whey protein, ele é necessário, ele tem como é que eu posso dizer, ele produz algo adicional na hipertrofia do que outras proteínas? Não, na verdade é que nós temos uma facilidade muito grande de fazer um estudo utilizando whey protein, albumina, como é o caso que nós temos aí na literatura, né? Então é muito fácil utilizar uma dose específica para a gente ter um minograma, sabe exatamente ali, tem um maior controle nos estudos. Mas tem vários estudos mostrando, com relação a alimentos também, mix de alimentos, carboidrato, proteína, gordura, né? Então, o que nós precisamos são de proteínas e não da proteína do soro do leite especificamente. Isso também vale para as proteínas vegetais, né? Nós precisamos de proteínas, de aminoácidos. Da onde vai vir? Não interessa. Se vierem de Uhum. fontes vegetais suficientes, isso nosso organismo vai utilizar da forma bem adequada também. Boa, e isso é até uma outra dúvida que muitas pessoas têm, né? Sobre o vegetarianismo, o veganismo, se realmente dá para hipertrofiar, dá para ter um bom condicionamento só à base de proteína vegetal. Eu já vi até pessoas não contabilizando a proteína vegetal, que é um equívoco também, né, Marco? Não contabilizar a proteína do feijão, dos outros É, alimentos.
Assim, hoje, o veganismo ele é extremamente difícil de você encontrar alguém que é realmente vegano, porque o vegano não é propriamente uma dieta, né? Então, a gente tem, com relação à dieta, a gente tem o vegetarianismo estrito. Esse Hum, sim, ele não faz a ingestão de nenhuma fonte de proteína, né, animal. Mas o que nós temos que pensar é quantidade e variabilidade, né? Porque algumas das proteínas vegetais elas são menos, têm uma menor concentração de alguns tipos de aminoácidos. Então, o sim, valor biológico é mais baixo, então o que que nós fazemos? Nós acabamos ou misturando vários tipos de proteína vegetal, que é chamado de blend vegetal, blend proteico, e aumentamos a dose também, né? Então, praticamente tem parecido com relação ao idoso, né? Precisa de uma dose mínima. Quem é vegetariano estrito vai precisar de uma dose maior proteica para ter, lógico, uma resposta ótima quando a gente fala de hipertrofia. com relação à saúde e ao veganismo ou ao vegetarianismo, tem, digamos assim, alguma dificuldade maior para se manter saudável ou consegue, né, com a ingestão das proteínas? Eu falo isso por causa que já teve muita discussão em relação à proteína da soja, de consumir muito soja e etc. Isso não é verdade com relação à proteína da soja, não tem nenhuma evidência que realmente vá trazer algum malefício em fazer a ingestão da soja. Com relação a. Desculpa, qual é a outra coisa que você tinha falado? Eu tinha comentado sobre se tem como se manter saudável com uma Ah, dieta ou um sim. estilo de vida assim, né? Então, na verdade, existem alguns nutrientes que a gente consegue só através da fonte animal. Um grande caso aí é a vitamina B12, né? Então, a gente vai precisar fazer a suplementação, né, e vai ter que acompanhar, basicamente, por exames, né? Então, a gente sempre fica de olho aí em B12, cálcio, zinco, né, para a Entendi. gente sempre acompanhar os níveis aí para não deixar baixarem bastante. Uhum, beleza. E agora mudando um pouco de assunto, é que um caso extremamente comum de consultório, quase que diário, talvez semanal, é pegar um paciente, no caso do Gabi ali, alunos, que querem fazer ou fazem uso de esteroides anabolizantes, né? E a gente tem que, querendo ou não, saber lidar com isso. E algo também bem comum é as pessoas, os usuários de esteroides anabolizantes acabarem consumindo muita proteína. Às vezes 3, Sim. 3,5, 4 gramas por quilo ao dia. É realmente necessário, Marco, consumir mais proteínas quando tu utiliza esteroide? Então, olha só, quando a gente fala de esteroide, gente, agora eu vou falar para vocês da minha experiência de 20 anos com isso aí. Por que que as pessoas acabam partindo para o uso de esteroides? Tá? As pessoas partem para o uso de esteroides porque é um caminho mais fácil, né? Sim. Então, porque a pessoa ela não segue uma dieta muito bem estruturada, ela faz de qualquer jeito, a maioria, tá? Não vou generalizar, mas é a maioria. Eles querem o caminho mais rápido, eles não querem esperar o tempo necessário para que a resposta biológica do seu corpo realmente vá alcançar uma melhor performance ou uma melhor hipertrofia, tá? E esses são os principais pontos. Só que o que que acontece? As pessoas acabam hoje, né, colocando todas as fichas em esteroide anabolizante, achando que é o esteroide anabolizante que vai resolver. Então, Uhum. vocês já devem ter visto isso por aí. A pessoa, ela parece uma sanfona o ano inteiro. Uma hora ela tá bem, uma hora tá mal. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Sim. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Por quê? Porque ela só fica bem quando ela tá tomando o esteroide, que ela desencadeia maior agressividade, que ela vai pra academia puxar mais peso, e aí ela tem uma resposta com base naquilo. E aí, a hora que cessa, diminui a motivação, diminui tudo, a pessoa vai mais na academia e fica com aquele shape horrível, né? Parecendo, não É engraçado sei nem o que, que, alguma coisa horrível. é engraçado que tem algumas pessoas que nem tomando esteroide ficam bem, ficam parecendo meio zoado, meio Normal, roliço, normal, né? normal. Na- nas aulas, eu não sei se você lembra, mas eu sempre falo, e eu mostro um gráfico bem específico
né, onde a gente tem um gráfico chamado de forest plot, que é os pontinhos com a resposta de cada um dos indivíduos que foram aí sujeitos do estudo. E a gente vê pessoas que respondem muito bem à síntese proteica e pessoas que respondem muito mal, mesmo com 30 gramas de proteína, muito mal, quase ali na base do basal. Então, é aquela pessoa que, tipo, antigamente falava, você é petixa, não pode ser jacaré. Não adianta, pode tomar o que Uhum. quiser, Aham. pode fazer o que quiser, nunca vai alcançar ali, de fato. Né? Isso ocorre bastante. Agora, realmente, quem se dedica, né, e utiliza esteroide anabolizante, o requerimento proteico acaba sendo um pouquinho maior, sim, porque a síntese proteica ela fica sendo maior. Então, é, acaba é, acaba criando uma demanda que é possível da gente suprir com uma maior quantidade de proteína. E chega a passar de 2,2 gramas por quilo, mais ou menos? Passa Com muito? certeza, passa Uhum. assim. Marco, Já vi até 3,5. Nossa. só por questão de discussão mesmo, porque existe, eu já escutei, já li também, que existe a teoria, já que o turnover proteico é menor, né, quando a gente está utilizando esteroide anabolizante, logo a necessidade de utilizar também poderia ser menor. Tu acha que faz sentido isso? Não, na verdade é o contrário, o turnover proteico é maior, né? Porque você está sintetizando mais proteína. Então, se você está sintetizando mais proteína, o turnover ele aumenta para você fazer mais glutamato, para você poder transformar aí esses aminoácidos em outros aminoácidos para que sejam utilizados aí para síntese proteica. Então, basicamente, você aumenta ali o seu anabolismo, tá? E não o contrário, tá? Então, Uhum. lógico, né? O pessoal acaba misturando várias coisas, utiliza insulina, GH, derivados de testosterona, então também vai depender do que o cara está tomando ali, né? Mas muitas Uhum. vezes vem com estimulante, vem clenbuterol, efedrina, que mais? O kit completo, o Hormônios da kit tireoide. um monte de coisa. Então o pessoal vai utilizando, eles mal sabem, né? Mas passaram Sim, a aham. usar. Então isso aí realmente ocorre. E assim, ó, se tratando daí do iniciante mais, o cara que entrou na academia ali um mês, 2 meses, tu acha que ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Que é outra coisa que as pessoas querem muito, né? Então, basicamente assim, né? Isso acontece muito mais facilmente com iniciantes, mas acontece também com pessoas, né, que têm, como já falamos aqui, a genética privilegiada, né? Então, realmente pode acontecer o ganho de massa muscular e perda de gordura. Como eu falei, né, o mecanismo metabólico nosso ali, ele não é só de mão dupla, né? Então, isso daí tem que ficar claro. Quando a gente quer, o paciente ou o atleta quer perder gordura e ganhar massa muscular, normalmente quando a gente tem um déficit calórico, a quantidade proteica ela é recomendada que seja maior também. Né? Então, aí no Uhum. mínimo 2,5 gramas por quilo de peso para quem está em déficit calórico. Porque um déficit Uhum. calórico aí bem simples já vai reduzir por volta de 20 a 30% a síntese proteica muscular. Entendi. Bacana. Perfeito, perfeito. E, e para esse iniciante, assim, tu acha que ele atingiria o efeito platô, digamos, dentro de 3 meses, um ano? O cara é bem iniciante mesmo, entrou na academia há um mês. Isso não tem como a gente prever, né, de forma alguma. Mesmo porque vai depender muito da constância de treino do indivíduo, vai depender da dieta, é uma coisa multifatorial, não tem como a gente prever um efeito platô em qualquer pessoa, né? Se a gente for pegar estudos, né, por exemplo, de dieta, a gente vê um efeito platô de emagrecimento aí por volta de 8 semanas, né? Mas, lógico, isso sempre vai depender de cada indivíduo, né? Da constância, do afinco com que ele se mantém nos treinos, na dieta, no seu descanso. Né? Basicamente, não tem como a gente prever isso. Sim, Eu acho perfeito. que o que o João está comentando
o efeito platô, na verdade, eu até diria que ele vai acontecer muitas vezes, e é por isso que a gente tem uma estratégia de treino e uma estratégia nutricional, que é para a gente estar sempre fazendo o corpo sair da zona de conforto e ele não acontecer. Talvez o pensamento do João seria mais no sentido de chegar no máximo que a pessoa pode chegar da melhora muscular ou do percentual de gordura e não conseguir mais sair dali. Isso eu acho que demora, Sim, mas isso vai acho que com certeza acontecer, demora muito mais tempo, né? mas isso aí são anos, né? Isso não são Isso, meses nossa, de isso vai forma muito alguma, tempo. Uhum, com né? certeza. São Agora, o anos. platô é o que a gente sempre E, foge, né? Porque ele acontece de forma até meio que rápida, assim, porque o corpo se adapta muito fácil, né? na verdade, quanto mais resultado você tem, mais difícil é continuar tendo resultado. Esse é Sim, um dos aham. princípios de treinamento. Quanto mais Isso. treinado, menos treinável. Então, Uhum, quanto mais músculo você ganha, mais difícil é continuar ganhando músculo. Quanto mais você perde gordura, quanto mais você emagrece, mais é difícil continuar emagrecendo. Porque uhum, você tem que lançar mão de estratégias diferentes para manter o estímulo para ter a resposta adaptativa, né? com Então, certeza. na verdade, tudo converge para o estímulo que o organismo está recebendo. Uhum. E, Marco, a gente está falando, já comentou alguns erros que as pessoas cometem que pode prejudicar a hipertrofia, mas a gente poderia agora meio que resumir, linkar quais são os erros, os maiores erros, pelo menos, que as pessoas cometem que atrapalham realmente a hipertrofia. O principal erro é não ter constância, né? Boa. Tanto no treino quanto na dieta. Então, aquela pessoa que vocês citaram, que no final de semana, né, bebe muita cerveja, né, acaba ficando embriagado, essa pessoa ela não vai, né, desenvolver o seu potencial máximo. Então, eu sempre falo, a constância em primeiro lugar para qualquer resultado. Segundo é a aderência. A pessoa ela tem que ter aderência ao plano, né? Ela tem que ter aderência a um planejamento de treino. E uma das coisas bem importantes é que eu até falei sobre isso há uns dias na rede social com relação a férias, né? O pessoal Uhum, acha que tira férias de academia e de dieta. Então, tudo isso vai acabar, né, diminuindo a resposta hipertrófica, vai acabar demorando mais para alcançar o objetivo. E o terceiro, né, que o pessoal hoje vai na academia para passar tempo, para socializar, para tirar foto no espelho, para ficar mandando uhum, mensagem. Eu comecei a treinar musculação antes da era do telefone, então não tinha isso, você ia para academia para treinar. uhum. Então, isso Não, aí, e se era com muito, Valdemar muito Guimarães, eu importante. tenho certeza que treinava de verdade. Com certeza. É isso mesmo. Legal, Ô Marco, e tu bacana. acha que vale a pena fazer um book sujo? Digamos que tu tá lá com 12%, aí faz uma dieta de 3.500, 4.000 calorias, e pra bater essas calorias tu come um monte de porcaria. Então, eu acho que o raciocínio tem que ser inverso, né? Então, a gente não pode partir do raciocínio das calorias em primeiro lugar. Então, a gente tem que fazer o cálculo. Para fazer um cálculo mais específico e evitar que a pessoa suje muito a dieta, a gente tem que fazer o recordatório desse indivíduo. Com o recordatório, a gente vai ter uma noção de quantas calorias ela vai estar ingerindo. Então, essas calorias, pelo cálculo do recordatório, a gente vai colocar as necessidades nutricionais que ela vai ter. E, lógico, vai sempre ficar muito relacionado e específico aí para a individualidade da pessoa, né? Tem pessoas que acabam sujando demais e na hora de perder, a massa muscular vai embora também. Então, a Uhum, maioria das pessoas eu recomendo que tenha um ganho mais gradativo, porque eu até falei sobre isso também há pouco tempo. A cada 3 meses a pessoa quer trocar de objetivo. 3 meses ganha de massa, 3 meses muito, muito tempo, né? Então a gente tem um uhum, ciclo que é a periodização, né? Então, por exemplo, o fisiculturista ele tem a periodização para o campeonato. Vou competir ano que vem em novembro, então ele tem um ano para ganhar massa, para se manter bem condicionado, né? O fisiculturista não vai chegar daqui 3 meses e falar, não, agora não vou ganhar mais massa, vamos definir isso. Não existe, né? Então o pessoal aí acaba
marcando um pouquinho nessa. Falando nessa questão de parâmetros ou de meta, né? Porque a meta do fisiculturista, no caso, é o campeonato. Como pessoas comuns que quer ter um corpo legal e tal, eu penso que a ideia, não acho ruim a ideia de, pô, vou me preparar para o verão, porque eu quero estar bem no verão, porque é normalmente o período que a gente está mais sem camiseta, está mais na praia, etc. Mas a questão é que a pessoa tem que botar consciência que é um estilo de vida, que ela tem que se preparar, né, a vida inteira, todo ano ela tem que estar fazendo para a saúde dela, mas que ela vai ter que começar não 3 meses antes do verão, tem que começar no verão passado, tem que começar tem que ir no começo do ano e fazendo o treino, dieta, para que chegue lá no final do ano, daí mais perto do final do ano, talvez ela possa reduzir um pouquinho, fazer um déficit calórico para chegar um pouquinho melhor, mas essa questão de ter uma meta eu acho interessante para os indivíduos comuns. Exato. A pessoa ela consegue ter um bom resultado até em 3 meses. Digamos que começou ali em agosto, setembro, dá para ter um resultado bom. Mas provavelmente o que ela deseja de fato vai alguns anos aí Vai ficar para para outro ano? vai ficar para outro ano, de certeza. Isso tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque, não sei, nada contra ter uma meta para o verão, etc., mas o profissional ele tem que deixar claro para a pessoa que aquilo é algo que tem que se tornar habitual. Você tem que Certo. fazer aquilo, entre aspas, para sempre, né? Aí eu vejo muita gente falando, treino é ingrato, dieta é ingrata, é só você parar de fazer que você perde tudo. Eu falo, mas... Só não parar? Né? Então a pessoa acha que ela vai alcançar um resultado e vai prensar aquilo no corpo e nunca mais vai mudar. Então não existe isso, Uhum. um pensamento aí bem Sim, complexo. com certeza. Ter um resultado às vezes até ah, é mais fácil do que manter, né? Manter eu acho que é o segredo. Sim, sim. Manter é extremamente importante. E para Exatamente. faz, para fazer uma dieta hipercalórica, normalmente que é o que acontece para ganhar massa muscular, hoje em dia você diria que, claro, tá tudo muito caro, mas é muito caro fazer uma dieta mais hipercalórica ou dá para fazer quem tem menos recursos, dá para fazer uma dieta ali com pouco dinheiro? Não necessariamente é caro, vai depender do padrão alimentar que a pessoa tiver mais gosto, né? Por exemplo, Uhum, você consegue fazer um, um planejamento alimentar com base assim, de carnes mais magras ou mais baratas, ou até mesmo ovo, por exemplo, que é o mais barato que uhum. nós temos hoje aí. Realmente, eu já falei sobre isso também, mas não é necessariamente caro, né? Sim, E não necessariamente precisa ser uma dieta hipercalórica para isso. sim, aham. Até Perfeito. porque não necessariamente a pessoa precisa, né, obrigatoriedade da suplementação para poder evoluir, né? Ela pode conseguir isso ali com uma base nutricional muito bem feita, né? Exatamente, E isso já torna a dieta relativamente mais barata. exato, isso mesmo. Uhum. E, Marco, que eu queria te perguntar se mais ou menos assim, quanto tempo você diria que demora para o cara ter um resultado ótimo? Pensando, claro, né, depende muito da individualidade de cada um, mas vamos pensar que um cara lá fez tudo que dava para fazer e tal, você diria o quê? Um ano para ele ter um resultado assim, pô, eu acho que tá um resultado legal? Entre 1 e 3 anos, acho que nessa Uhum, média aí. É uhum. importante, dá para ver. Legal. E você diria que a ajuda do profissional, tanto, né, de educação física quanto nutricionista, nessa questão de hipertrofia, ela é obrigatória ou você acha que o cara consegue ir lá sozinho, sem nenhum acompanhamento, hipertrofiar, enfim? Cara, a gente tem muitas boas informações na internet, Uhum, mas tudo vai variar. Tem muita gente que é autodidata, mas vai uhum, de cada um. Eu conheço pessoas que treinam por conta, têm físicos excelentes treinando sozinho. E eu já conheci gente que treinou 5, 7 anos com personal, parecia que tinha começado a treinar semana uhum, passada. com certeza. Vai muito Então da é muito pessoa, né, individual. também. Exato. E Uhum, sobre fazer sozinho também vai muito do quão essa pessoa sabe filtrar as informações, né? A gente encontra tudo na internet, mas também informações desconexas,
diferentes uma das Sim, outras, aham. dependendo da fonte ali. Então, É o verdade. estudo conta É, bastante. sim, cuidar por causa muito da realmente da fonte, né, como você falou, às vezes a pessoa vai buscar o blogueiro, em vez de buscar o profissional, né, de buscar uma pessoa que realmente estudou e que fala coisas sérias, né. Então, às vezes, a informação vem distorcida, e isso dificulta a pessoa a conseguir sozinho. Fora o que a gente já falou dos erros, né, da constância, da disciplina, né, que sozinha, às vezes, a pessoa não tem tanto, ela precisa estar pagando para poder fazer, né, então pode estar acontecendo esse tipo de coisa. Mas também eu concordo, num geral, é possível conseguir sozinho se a pessoa ela busca, né, ela estuda ali, mas eu diria que para a maioria das pessoas, as pessoas elas precisam de alguém olhando para elas, né, para estar conseguindo chegar lá no objetivo e no resultado. É isso aí. Esse, sem dúvida, seria mais o ideal, né, Gabi? Eh, Sim, sim, com certeza. Então, Marco, acho que a gente conseguiu dar o recado. Agradeço demais, tu ter aceitado o convite. Deu de fato aí uma aula, foi incrível desde o início, desde a tua história. E se o pessoal quiser te encontrar, por onde que eles conseguem? Instagram? Aonde? Isso, o meu canal do Instagram tá bem ali acessível para todo mundo, né? Marco Fortes, Marco com K. E aí fico à disposição aí, pessoal. Me procura bastante, manda mensagem no direct e eu faço bastante Perfeito. conteúdo Show. bacana também. Pode deixar que Fechou. a gente vai colocar Satisfação, mano. na descrição tudo isso. E quero te agradecer de novo. Valeu, e até mais. Beleza? Agradeço. Valeu, obrigado.